nós voltamos aqui para o nosso último bloco do Roda Livre, e hoje o nosso convidado aqui para a entrevista é o médico psiquiatra Valentim Gentil Filho, que é professor titular e chefe do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Professor Valentim, a gente está falando de várias drogas alucinógenas. O chá do Daime é uma droga alucinógena? Eu não sou um especialista em DMT, que é a substância que tem no chá do Daime. E o que eu acompanho é bem a distância, como todo mundo acompanhou. O que a gente sabe é que aquela substância, e a Nora Volkow que esteve aqui agora reafirmou isso, que é aquela especialista norte-americana, ele pode agravar o estado mental das pessoas que estiverem em psicose. E associado à maconha, associado a outras substâncias, então isso é potencializado. Então, eu acredito que tem muita gente que usa o Daime, o santo Daime, o chá do Daime, dentro de limites toleráveis, mas que essas pessoas têm que tomar um pouco mais de cuidado de fazer uma verificação se as pessoas que estão frequentando esses ambientes têm ou não condições de tomar essa substância. E aí acho que eles deviam ser responsáveis. Não é qualquer pessoa que pode tomar essa substância, então, esse chá? Não é qualquer pessoa em todos os seus estados. Quer dizer, o problema é assim, eu poderia tomar se eu não tivesse num estado mental alterado, talvez. Então, não é só a pessoa, mas é o estado que a pessoa se encontra. Então, uma pessoa que tradicionalmente se submeteu a isto e que não teve nenhum problema é uma coisa. Uma pessoa que usou uma vez, passou mal, é como maconha. Uma pessoa que uma vez passou mal tem que tomar cuidado e não usar outra vez. Ele está se expondo a risco. Essa consciência é que eu esperaria de todas as pessoas envolvidas com todos esses rituais, com todas essas substâncias tradicionais, assumissem como sua responsabilidade. Não deixar só na responsabilidade do usuário. Professor Valentim, nós falamos aqui do tratamento da depressão, das dificuldades no sistema público de saúde. Mas quem também usa o sistema privado enfrenta problemas. Recentemente eu fiz uma reportagem com planos de saúde. Tentei marcar consulta com médicos de clínica geral, de cardiologia, de ginecologia, de psiquiatria aqui em São Paulo, os planos maiores. E é muito difícil, consegue consulta para daqui um mês, mais de um mês. Na psiquiatria a situação foi mais grave, porque os 5 principais planos de saúde aqui em São Paulo tinham mais ou menos 70 médicos, numa cidade desse tamanho, e havia médico que só tinha consulta para agosto. Tem alguma razão para isso, para a psiquiatria ter problemas também na rede privada? Na rede pública a gente entende qual é a origem, falta de dinheiro, problemas na gestão, mas na rede privada? Até muito recentemente a rede privada, a saúde suplementar não pagava tratamento psiquiátrico. E eles encontravam formas de escapar das terapias, do atendimento ambulatorial. Quando você tem um quadro como depressão, você não precisa em geral de internação, você precisa de ambulatório. E aí, se o plano de saúde não prevê isso, se você não tiver uma certa paridade nos procedimentos, você não tem como ser atendido no plano de saúde. Isso está melhorando. Eu não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos, acho que de um ano para cá, foi aprovado no Senado americano e foi promulgada uma lei de paridade. Quer dizer, você tem todo o direito à assistência psiquiátrica nos Estados Unidos, dentro dos limites daquele plano de saúde que agora o governo está mudando. Você tem todo o direito ao mesmo que você teria se você tivesse um problema clínico qualquer, um problema cardiológico, um problema cirúrgico qualquer. Nós vamos levar um tempo para chegar lá. Acho que os nossos planos de saúde, se eles tiverem que dar conta da demanda reprimida que nós temos na área de saúde mental, eles vão quebrar. Ou então eles vão se tornar... Você está falando dos planos de saúde privados? Saúde suplementar. Quer dizer, eles deverão, algum dia, dar uma qualidade de cobertura, se não deu para cardiologia, neurologia, ginecologia, qualquer outra cirurgia, etc. Tem que dar para a saúde mental, porque saúde mental é tudo na médica. Essa é uma das coisas que as pessoas têm que entender. Determinados quadros mentais, na verdade, são problemas médicos iguais a qualquer outro. Depressão grave, por exemplo, essa conhecida há tantos séculos, ela é um problema grave, com risco de vida, com um monte de comorbidades. Mas eles teriam que bancar também uma internação? Se for o caso, por que não?
pode fazer transplante de medula, pode fazer uma internação psiquiátrica, pode fazer o que for. Pode fazer até eletroconvulsoterapia, pode fazer até uma cirurgia para transtorno obsessivo compulsivo resistente e refratário. Custa caro? Custa caro, mas afinal, isso faz parte da negociação de quanto que as pessoas têm direito de cobertura. A consulta sobre a questão de saúde pagam o valor de em torno de R$40. Isso, que é bem maior, é 4 vezes mais do que o governo paga por uma consulta ambulatorial psiquiátrica, que é R$10. Mas é bem menor do que o médico no consultório particular cobra. Os médicos não têm interesse em atender? Eu acho que os médicos teriam se o plano de saúde tivessem. Quer dizer, as coisas são deles criarem, de fato, esse atendimento para os seus associados, seus usuários. Esses transtornos, eles não são crônicos? Em outras palavras, depressão tem cura ou só pode ser cuidada? Depressão tem que ser cuidada e pode ter cura se a gente chamar de cura a remissão completa do quadro e a pessoa voltar ao normal. É isso que a gente consegue hoje. E é possível? É possível, é isso que a gente Ela não é faz. como diabetes, como... Não, as depressões, quanto mais médicas elas são, quanto mais a gente está dando um senso estrito de descrição médica, aquela que o sujeito acorda de madrugada com angústia, passa mal de manhã, não consegue tomar banho, não sabe como é que vai mandar fazer a compra do dia, não sabe que roupa vai escolher, está completamente incapacitado com isso, se sentindo culpado, querendo morrer porque o sofrimento é insuportável. Esse quadro, ele volta ao normal 100%, na maioria dos casos. O que fica difícil de você tratar é uma depressão leve, insidiosa, que tem a ver com circunstâncias de vida complexas, que tem a ver com, às vezes, alterações na estruturação da personalidade, tem a ver com determinados tipos de temperamento mais melancólico, que tem um monte de conflitos que as pessoas acumulam ao longo da vida no sucesso, que aí se arrasta, que tem um monte de complicadores, que tem associado o uso de álcool e drogas. Aí é mais difícil, porque você não está cuidando de uma disfunção médica pura, você está cuidando de um conjunto de aspectos multifatoriais, psicológicos, sociais, biológicos e até sequelas de substâncias, etc. Então, sim, os quadros como o transtorno bipolar, o indivíduo volta ao normal, não tem porquê eles não serem tratados como qualquer outro quadro médico geral. O problema é, qual é o interesse do plano de saúde de investir nisso? Se isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de pleitear. Se as pessoas têm um pouco de, às vezes, de receio de dizer que tem. As pessoas não querem que os seus chefes da empresa saibam que eles estão com depressão. Apesar de ser a segunda maior causa de sobrecarga no mundo, a maior parte dessa sobrecarga não é dos custos de tratamento, é o custo indireto, são decisões erradas, o fato do indivíduo não conseguir render no trabalho, dele não conseguir tomar decisões importantes, dele ter problemas de saúde geral decorrentes do fato de ele estar deprimido, baixar a defesa imunológica, por exemplo, ou ter uma série de outras complicações por não se cuidar direito. Quer dizer, a hora que os planos de saúde começarem a entender que tratar a depressão dá retorno para eles em termos de diminuição do uso de serviços de saúde geral, quem sabe eles vão se dar conta de que vale a pena. Doutor Valentim, de todas as depressões, talvez uma das mais estigmatizadas é a depressão pós-parto, que eu acho que tem tudo a ver com a pergunta também do Ricardo e com aspectos já abordados nesse programa da prevenção. As mulheres não sabem e se sentem muito culpadas, elas não sabem que elas fazem parte de um grupo de risco depois do parto, se sentem culpadas. Eu gostaria de saber quais são as hipóteses para explicar o fato de uma mulher que acabou de ter um filho fazer parte de um grupo de risco e se a depressão pós-parto merece o tratamento, qual seria esse tratamento, se valeria a pena até usar, lançar mão de medicamentos em casos assim. O Tom Cruise teve uma briga importante com a Brooke Shields a respeito disso, porque ele é da Church of Scientology, a igreja da Cientologia, dizendo que não existe depressão pós-parto, e ela disse para ele, bom, quem sabe quando você tiver um filho, quem sabe você sabe como ela teve uma depressão pós-parto importante. As mulheres têm 20% maior risco de ter depressão na fase pós-parto, nos primeiros 3, 4 meses depois do parto, do que em todo o resto da sua vida. Isso é uma coisa conhecida no mundo inteiro, não tem dúvida de que depressão pós-parto é uma coisa importante. O que é comum, no entanto, mais comum, que pode chegar até 70% das mulheres depois do parto, é ter uma disfonia de 2, 3 dias, que não é uma depressão pós-parto. É um estado disfórico, é um estado de tristeza, de choro, também difícil de justificar.
Mas a depressão pós-parto, sim, é uma coisa muito bem reconhecida, tratável, que pode ser grave, pode chegar até a níveis psicóticos, se a pessoa tiver vulnerabilidade, e que coloca em risco a mãe e a criança. Qual porcentagem de mulheres sofrem de depressão pós-parto? Daria para estimar? Eu sei que a psicose pós-parto é 1 em cada 2.000 partos. O número de casos de depressão pós-parto eu já soube, mas eu não sei te dizer agora. E o fato é que existem múltiplos fatores para ela ter depressão. A gente não sabe exatamente por quê, mas antigamente a gente pensava que era a queda abrupta dos hormônios, antes que os hormônios pudessem ser feitos por outros órgãos que não a placenta. Isso é parecido com o que acontece na fase pré-menstrual, em que também você tem uma queda brusca de hormônios e tem uma alteração grande de humor. Mas tem outros fatores, tem as alterações metabólicas todas do último trimestre da gravidez, principalmente no último mês, tem alterações de balanço de água, eletrólitos, alterações de sono, a gestante no último mês tem dificuldade respiratória, tem a perturbação do sono por causa da dificuldade de respirar à noite. Tem muitos fatores, além do estresse do parto, além das responsabilidades que as pessoas têm, além da vulnerabilidade constitucional, que é uma coisa importante também. Provavelmente é uma composição desses fatores. Mas sim, eu acho que os ginecologistas, os obstetras estão muito conscientes disso. O problema é que, infelizmente, em termos de saúde pública, isso ainda não recebeu o destaque que mereceria. Então, Valentim, nós chegamos aqui ao fim da nossa edição de hoje do programa Roda Viva e queremos agradecer a sua participação conosco. Muito obrigado. Um privilégio. Ok, quero agradecer também aqui aos nossos convidados, que estiveram aqui colaborando na nossa entrevista. E quero lembrar que as perguntas dos telespectadores que foram enviadas para cá, essas perguntas que porventura não foram respondidas, serão encaminhadas aqui ao nosso convidado. Quero lembrar você que o Roda Viva é exibido toda segunda-feira pela TV Cultura, com a transmissão simultânea pela internet. E também é retransmitido para todo o país através da TV Brasil e das emissoras da rede pública de televisão. A gente fica agora com a nossa programação. Veja aí mais uma atração da sua emissora local. Boa noite, mais uma vez obrigado pela sua atenção, pelo seu prestígio e até a próxima semana. Obrigado.